Queridos, a graça e a paz, seja bem-vindo a mais um Avivando o Chamado. Seja muito bem-vindo. Eu sei que você está aí nessa live porque Deus tem um chamado na sua vida. O Espírito Santo já convidou você para realizar coisas muito grandes. E eu tenho convicção que Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Tá? Você que está aí é porque Deus chamou você, comissionou você e tem coisas para impulsionar a sua vida, seu ministério. É possível sim viver uma vida de plenitude, é possível sim, mesmo dentro das crises e circunstâncias da vida, independente delas, temos uma vida abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Então prepara o teu coração, porque hoje ele vai incendiar você, vai dar direcionamento para você, ele vai instruir você sobre as coisas que são pertinentes ao nosso Deus. Porque Ele nos chamou, Ele nos capacitou. E eu quero compartilhar com você um texto muito especial, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse texto, em algumas bíblias, tem o título como A Missão de Saulo e Barnabé. Saulo, vocês sabem, aquele homem que teve um chamado muito especial, escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos, um homem que foi impactado por uma visão de Jesus extraordinária, um homem que teve a vida transformada, um encontro poderoso que mudou a vida dele para sempre. Mas esse homem, de tanto preparado teologicamente, de conhecimento, mas tudo isso foi desconstruído nele, por causa do encontro especial com Jesus. E às vezes, para Deus nos usar, para Deus capacitar nossas vidas, muitas vezes é preciso nós sermos desconstruídos primeiro, para depois Ele nos construir. E é isso que acontece com cada um de nós. Às vezes queremos servir a Deus no nosso racionalismo, na nossa percepção humana, mas às vezes é necessário Deus nos pegar e vem desconstruir nossos valores, desconstruir nossos conceitos, nossas próprias percepções. E pelo conhecimento de Deus, nós somos aí ativados para viver coisas extraordinárias. E sobre esse relacionamento com o Espírito Santo, querido, esse livro de Atos é o livro, devia ser Atos do Espírito Santo, e não dos apóstolos, porque é o Espírito Santo agindo no meio da igreja, o Espírito Santo se movendo no meio da igreja, ele capacitando homens, mulheres, chamando pessoas, separando para obras específicas e especiais. E esse evangelho que atua e atuou na vida desses homens é o mesmo que atua na minha vida e na tua vida. Você foi separado, preparado por Deus para viver coisas extraordinárias. Então, queridos, te prepara, porque sei que o Espírito Santo hoje ele vai pegar você. Ele vai interagir com você, ele vai ministrar o seu coração. Em Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Verso 2. Então eu quero que você anote alguns versículos, tá? Anote o versículo 2. Verso 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Em outra versão diz assim: servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E agora eu quero que você vá ao verso 4, quando diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Também anota aí o verso 9 de Atos 13. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. E aí segue os demais. E também, querido, eu quero que você fixe também esse texto que está lá no último versículo, capítulo 13. Diz assim: e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nesse chamado, nós vemos um chamado específico do Espírito Santo na vida de dois homens de Deus, na vida de alguns escolhidos. E o que nos chama a atenção é que quando o Espírito Santo chama, quando Ele convoca, quando Ele separa, a primeira coisa que acontece para aquele que é chamado por Deus para uma obra extraordinária é que a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo ele separa você de uma forma específica, para uma obra específica. Então você tem que ter primeira consciência, qual é o seu chamado, para que foi que Deus lhe chamou, por que é que Ele está ativando em você. E pastor, como eu sei qual é o meu chamado? É simples, aquilo que há do seu coração é o seu chamado. E o que acontece? Eles descobriram isso quando eles estavam orando e jejuando. Muitas pessoas, queridos, infelizmente, muitos líderes, pastores querem fazer a obra de Deus por causa de alguma estratégia humana, porque acha que ali seria viável e às vezes não vai buscar o direcionamento daquele que é o dono da obra, não vai buscar
na resposta daquele que conduz a todas as coisas. A igreja estava orando, eles estavam jejuando e estavam buscando um direcionamento do Senhor. Quer saber para onde Deus vai lhe levar? Quer saber até onde Deus vai lhe enviar? Primeira coisa, entre na presença dele, ore, jejue, busque o direcionamento dele, que aí você vai ser bem sucedido. Queridos, o padrão de Deus é esse. O padrão dele, se você quer um direcionamento para a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar nele a resposta. Não é o que as pessoas vão dizer que você tem que fazer, não é aquilo que os outros querem que você faça, mas daquilo que o Espírito Santo vai direcionar para você fazer. Então entenda isso. Ele tem um chamado para você e a primeira coisa que ele vai fazer é separar você para uma obra específica. Se está um chamado de Deus na sua vida, ele vai chamar você e vai separar você. A primeira coisa que ele vai fazer é separar. E o que aconteceu com Saulo e Barnabé? Enquanto eles oravam, adoravam, e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe a Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. A primeira coisa que Deus vai fazer com você, queridos, nessa missão de Deus que Ele tem para a sua vida e para o seu ministério, é que Ele vai pegar você e vai separar você e vai dizer: minha filha, meu filho, o que eu tenho para você é isso. E aí esse chamado vai ser reconhecido, não só vai ser tocado em você e vai ter uma revelação própria de Deus para a sua vida, mas também as pessoas vão reconhecer que foi para isso que Deus lhe chamou, foi para isso que Deus lhe tocou, foi para isso que Ele separou você. E o Senhor diz especificamente: separe a Barnabé e a Saulo para essa obra que eu tenho para enviá-los. Entenda isso, é extraordinário. O Espírito Santo conduzindo a igreja, conduzindo os seus líderes, conduzindo os seus ministros para uma obra extraordinária. E é isso que vai fazer com você hoje. Há pessoas que estão aí nessa live, que foram chamados por Deus, que tem algo extraordinário aí, e o Espírito Santo está fazendo para você hoje. Eu estou separando você para algo específico que eu vou realizar na sua vida. Eu estou separando você porque aquilo que eu já falei ao seu coração, eu estou trazendo uma revelação, estou iluminando a sua mente, o seu coração, dizendo: é para lá que eu estou enviando você. E Deus tem dado esses sinais. Mas aí, querido, essa resposta só chega quando eu busco a Ele, quando eu entro na presença dEle, quando eu entro nessa Shekinah da sua presença. Digo: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Quando a igreja orava, buscava, estava buscando a resposta daquele que tem a resposta. Aí sim, Ele vai se revelar e vai direcionar. E vai dizer: meu filho, minha filha, você está separado. Primeira coisa é isso, Ele vai separar você. Ele vai pegar você do meio de um todo e tirar, dizer assim: você é meu embaixador, você é minha embaixatriz do reino dos céus. Eu estou enviando você para essa obra específica. Bom é ser conduzido e ouvir a voz do Espírito Santo. Algumas pessoas, por não entender qual é o seu chamado e a obra que Deus tem consigo, às vezes querem fazer muitas coisas, entram num ativismo de igreja e começam a querer fazer muitas coisas, ir de um lado para o outro, querer abraçar tantas coisas. E às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, porque nós não estamos buscando nele o direcionamento exclusivo para o chamado que Ele tem para você. Eu volto a dizer, e eu gosto de repetir isso: ministério não é peso, ministério é glória. Ser chamado por Deus é um privilégio extraordinário para você viver para Deus e com Ele. E eu sei que Ele tem algo muito específico para a sua vida. Entenda isso. Não há peso no ministério. Isso é uma mentira do diabo que tem falado para muitas pessoas, desencorajado a muitos, trazer tribulações para outros, que ficam dizendo para você, mentindo para você, dizendo: ah não, se vir a Deus é trabalho, se vir a Deus é peso, se vir a Deus há muita guerra, muita batalha. Queridos, batalha e aflições vamos ter independente de qualquer coisa, mas pelo contrário, aquele que chama, Ele é capaz, e aquele que supre todas as nossas necessidades, Ele é aquele que nos capacita. Se Ele chamou você, se você lançou a mão a orado, queridos, não tem como mais olhar para trás. Se você lançou a mão a orado, Ele já chamou você, já comissionou você, já separou você. Você só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, pode me enviar, porque há coisas maiores que eu quero viver e me mover para a glória do Teu nome. Primeira coisa que o Espírito vai fazer é separar você. Segunda coisa que nós vemos no texto, segundo versículo que eu pedi para você anotar, é que enquanto eles adoravam, o Espírito Santo disse: separe as Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E depois de jejuar, orar, e puseram-se as mãos e os enviaram.
E a Bíblia diz que enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Depois de ser separado, segunda coisa que o Espírito Santo faz é enviar você. Depois de ele separar você, vai trazer convicção para você e vai trazer certeza daquilo que ele já escolheu para você realizar para a obra dele. Segunda coisa, ele vai lhe enviar. Entenda isso. Agora, ele está dizendo, sou eu que envio. Se ele envia, ele capacita. Entenda isso. Jesus disse lá em João, verso 20 e 21, eu gosto muito desse texto. Jesus falando assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus falando para os discípulos, dizendo que da mesma competência, da mesma capacidade, com a mesma unção, com o mesmo poder, a mesma autoridade que o Pai enviou a Jesus para cumprir o seu ministério, Jesus está falando que ele vai nos enviar da mesma maneira, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de alegria, cheio de capacidades sobrenaturais para realizar o chamado, para realizar o ministério, aquilo que ele tem para minha vida e para a tua vida. Então, primeira coisa, ele vai separar você. Se ele tem separado você, segunda coisa, ele vai enviá-lo. Então aí há uma aventura celestial. Mas quero explicar algo, tá? Essa aventura com o Espírito Santo, querido, não é algo que ele vai lançar você e simplesmente numa estrada que você não sabe o que vai fazer, de maneira alguma. A Bíblia diz que ele é aquele que nos ajuda, ele é o nosso paracleto, é o nosso companheiro, ele está conosco. Ele não nos envia, ele nos guia pelo caminho e ele vai junto conosco. Ele vai nos orientando, vai nos ministrando, vai nos ensinando, tá? Por isso que ele vai dizer, olha, não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo, ele falará através de vocês. Então ele vai estar sempre presente. Se ele separou você e se ele está enviando você, você não está sozinho, ele vai junto. Então você pode, querido, ter a segurança, a certeza que aquele que começou a boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Então, a segunda coisa que ele faz, querido, ele nos envia. Ele mostra para você a direção que você deve seguir e os passos que você deve dar. E aí você começa a dar esses passos pela fé. Entenda isso. Passos pela fé. Coisas que você tem que fazer de forma extraordinária. E você tem que crer e confiar nisso. Tá certo? E confiar nisso. Então, entenda isso. Abra seus ouvidos. Abra o seu entendimento. Porque o Espírito Santo, ele quer conduzir você a viver coisas extraordinárias. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando ele separou você, enviou você, você tem que andar em obediência. Sabe a coisa que acontecia com os discípulos lá da igreja primitiva? É que eles não só eram ousados, mas eles tinham uma convicção. Eles tinham uma identidade gravada neles, eles tinham uma convicção extraordinária da missão. Eles sabiam porque eles tinham sido salvos, eles tinham a convicção porque eles estavam ali. Havia dentro deles uma percepção assim extraordinária de que eles foram chamados para realizar coisas muito especiais para Deus. Eles tinham a missão era maior do que a vida, a missão era maior do que seus desejos pessoais. A missão que Deus tinha para eles era um privilégio muito maior, que ele tinha que abrir mão de coisas pessoais para poder viver o seu chamado. E entenda isso. E é isso que acontece na vida daquele que é separado e que é enviado. Mas acontece que nessa missão, sabe o que acontece? Esse texto fala que o Espírito Santo separou a Saulo e a Barnabé. E depois diz que ele foi enviado pelo Espírito Santo. E a terceira coisa que acontece é que nesse caminhar, nessa missão desse envio, você vai se deparar com circunstâncias muito específicas, com circunstâncias com grandes desafios também, com momentos em que você vai dizer assim, Deus, que negócio é esse? O Senhor mandou, e vai vir resistências, vai vir problemas, vai vir questionamentos, vai vir muitas coisas para querer fazer você paralisar, mas se foi Ele quem enviou, queridos, você vai passar por cima, você vai vencer todas as coisas, porque aquele que Ele enviou é fiel. Jesus, quando envia os 72 discípulos lá em Lucas capítulo 10, é muito interessante. Eu disse, olha, envia eles, olha, na casa que você entrar, diga assim, a paz esteja sobre essa casa, esteja convosco. E se tiver ali algum homem de paz, ele receberá essa paz. Mas se não tiver, a paz voltará para vocês. E cure os enfermos que lá tiverem. E o que colocar para você comer, você coma. E olha a coisa, não fique pulando de casa em casa. A casa que lhe acolher, fique nela. E aí, queridos,
quando eles voltaram de forma extraordinária, feliz demais e impressionados, que até os demônios se sujeitavam a eles. E aí Jesus vai dizer para eles, né, dizendo que, de uma forma muito simples e sucinta, que a maior alegria deles deve ser porque o nome deles está escrito nos céus. Mas tem outra coisa, Jesus vai dizer para eles: olha, eu vos enviei como ovelhas no meio de lobos, tá? Agora a pergunta é: as ovelhas foram, os lobos estavam lá, mas nenhum lobo tocou em nenhuma ovelha. Jesus vai dizer depois: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dei autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então compreenda isso: aquele que lhe enviou, ele dá garantias que ele está com você. Nada, absolutamente nada lhe fará dano. Mas para isso, queridos, você tem que ter uma convicção. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo, dirigido por Ele, e você está dando os passos necessários para cumprir esse chamado. Então, você tem que entender isso, você tem que viver isso. Então, entenda isso, obedeça à voz dele. Se ele chamou você, se ele tem, nesse tempo, falado ao seu coração, não titubeie. Se ele tem enviado você, não perca mais tempo. Se ele tem falado com você, se ele tem dirigido você, por favor, não marque passo. Há pessoas que passam a vida inteira pedindo sinais a Deus, pedindo sinal a Deus. Meu filho, você não quer que Deus fale, você quer que Deus desenhe para você. Ele já mandou você ir, já mandou você, sinalizou para você, já disse para você dar os passos necessários. Então, por favor, em nome de Jesus, dê os passos que ele já ordenou você fazer. Não fique marcando passo, não fique perdendo tempo, porque aquele que chamou você, ele capacita você e ele já lhe enviou. Então não tenha dúvida disso, tá? O Espírito Santo, querido, ele conduz a gente de maneira muito extraordinária, muito linda. Ele surpreende a mim e a você todo o tempo, sabe? Esse relacionamento com ele vai fazer, você vai ter surpresas de Deus maravilhosas todas as manhãs. Ele está com você todos os dias, e esse relacionamento você cultiva com ele vai dar você o direcionamento certo, correto, e você sabe a grande surpresa que ele tem a cada dia. E a terceira coisa, queridos, que desses desafios que vão surgir: primeiro, ele separa você; segundo, ele envia você; terceira coisa, ele enche você. Olha só que coisa interessante. Saulo estava lá no verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, que era um mago que estava blasfemando, desafiando a Deus. E olha só que coisa linda, o Espírito Santo enche Saulo. E ele vai abrir uma boca e dizer: olha, você é o filho do diabo que está atrapalhando a obra de Deus, e você vai ficar cego por um tempo, para você saber que Deus é Deus. E aí sabe o que acontece? O cara fica cego. Isso chama a atenção de todos. Isso é, através da sua vida, dentro dos desafios, quando ele envia você, ele vai usar você de forma sobrenatural e extraordinária. Por quê? Porque esse Espírito Santo, você está cheio dele. O que você abrir a boca, papai vai respaldar. O que você abrir a boca, ele vai confirmar através da sua vida. As palavras saírem da sua boca, elas serão confirmadas. Creia na unção que Deus já derramou sobre você. Creia na unção que Deus derramou sobre a sua vida. Creia na unção que ele já capacitou você de maneira surpreendente para você cumprir esse chamado extraordinário. Então não tenha medo. Se papai já lhe enviou, você não tem por que ficar preocupado. Ele enche você, faz você transbordar da presença dele. E aí curas vão acontecer, libertações vão acontecer, vidas serão restauradas, famílias serão reconstruídas, pessoas serão curadas. Olha, coisas mais difíceis você vai ver Deus operando através da sua vida. Porque Deus não envia a gente para não vermos frutos do trabalho. Deus não envia eu e você para não vermos a grande obra que está acontecendo. Apesar que muitas vezes vamos só semear. Algumas vezes nós estamos regando algo que alguém semeou atrás. Mas certamente Ele colherá os frutos e você glorificará o nome do Senhor. E sabe qual é a melhor coisa que nós temos na vida? Uma das coisas que eu digo como militar também que sou, é algo que dá uma grande satisfação, é a convicção da missão cumprida. A convicção de que Deus me enviou, ou que o meu maior comandante me enviou. E ao chegar lá, cumprir a missão
E papai diz aí para mim, meu filho, parabéns, missão está cumprida. E você sentir a realização de Deus na sua vida. Saber que aquele que chamou você, que capacitou você, agora você está vendo o fruto do trabalho para a glória e louvor do nome dele. Mas tem que dizer algo para você também, tá? Porque a glória toda é para ele, tá? Não pense que por mais que façamos, por mais que possamos realizar, mas toda a honra e toda a glória e todo o louvor é para aquele que nos chamou para a missão. O Espírito Santo, ele encheu Paulo. Ele vai transbordar essa promessa para mim e para você. Você que foi chamado por ele. Você foi chamado não só para ser dirigido por ele, enviado por ele, mas também para ser cheio da presença dele. E você cheio dele, aí sim você vai ver coisas surpreendentes, não é? Lembro que fui convidado para irmos lá em Pau Ferro da Estação, tá? Um distrito de Gurien. E foi algo assim glorioso, aniversário daquela igreja, uma igreja muito abençoada, né? 13 anos de aniversário. E naquela noite muito especial, um culto praça aberto, no ar livre, vieram pastores de outras cidades, né? Muita gente de Gurien, da igreja lá, local. E que foi uma festa naquela comunidade. E me lembro que naquela noite, né, o Espírito Santo foi algo lindo, né? No momento da adoração, ele trouxe, né, uma palavra para mim, disse assim, olha, glaucoma. E falou sobre uma enfermidade. Eu disse, mas Deus, glaucoma? Eu disse, é. E aí quando peguei o microfone, fui começar a pregar, eu disse, olha, o Espírito de Deus está me mostrando que é uma pessoa que chegou aqui com glaucoma, mas hoje Jesus vai curar você. E queridos, havia umas 200 pessoas na nossa frente, e de repente o Espírito de Deus me mostrou quem era aquela mulher. E eu chamei ela, assim, e ela veio. Eu disse, olha, hoje o Senhor preparou você para realizar o milagre na sua vida. E aí pus as mãos sobre ela, que deu a unção, veio, o Espírito Santo tocou ela, aquela mulher que caiu cheia do Espírito Santo. E quando aquela mulher se levantou, que eles colocaram ela numa cadeira ao meu lado, e eu continuei pregando naquela noite, e de repente eu olho para ela, passo o microfone para ela, e ela começa a falar, ela começou a dizer, olha, queridos, eu vim aqui para esse culto, e eu coloquei uma proposta no meu coração, e eu disse, Senhor, hoje eu quero receber o meu milagre, eu vou receber o meu milagre. E naquela noite ela abriu a boca e disse, irmãos, há 6 anos que eu sofria de glaucoma, mas hoje Jesus me curou. Quer dizer, aquela mulher, ela não só foi curada, mas ela foi a chave que o Espírito Santo usou para poder ativar a fé das pessoas que estavam ali. E houveram muitas curas, houveram batismo com o Espírito Santo no meio da rua, foi um operar de Deus extraordinário. E até hoje, Deus tem demonstrado seus sinais naquele lugar. Sabe por quê? Porque quando Deus envia você, Ele enche você da glória dEle, Ele enche você, Ele capacita você. Isso não é exclusividade para mim, nem para quem é pastor, nem para quem é evangelista, não, é para todo aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É para todo aquele que tem um coração disponível para cumprir a obra. É para todo aquele que quer ver a glória de Deus ser manifesta na vida das pessoas. É para todo aquele, queridos, que se dispõe e que vai, porque você indo, você tem uma convicção que Ele vai encher e uma obra extraordinária vai realizar através de você. Então, que Ele não tenha medo, as pessoas que estão nessa live aí, que Deus vai enviar para nações, Deus vai enviar você para países. Não se preocupe, porque pandemia parece que atrapalhou o fluxo dos planos de Deus. Não. Deus está preparando um cenário. Assim como foi para Jesus nascer, houve um cenário todo sendo construído, preparado, entende? Para Ele vir na plenitude dos tempos. Deus está preparando um cenário. Nesse cenário de crise é o cenário que Ele vai usar você, que Ele vai enviar você, e Ele vai te encher, e você vai ser um instrumento poderoso dEle para a glória do seu nome. Então se prepare, arrume as malas e fique olhando para ela. Olha, está pronta a mala, papai. Já está arrumada. E quando o Senhor disser pronto, você vai seguir. Entenda isso, tá? Eu me lembro aqui o Cleófilo aqui e a Michele que falou sobre, tiveram que, Deus mandou arrumar as malas, né? E eles pensando em ainda uma passagem, mas não, era arrumar as malas mesmo. E depois que eles arrumaram, Deus providenciou todas as coisas. Sabe por quê? Porque você tem que obedecer a voz do Senhor. E quando Ele fala, ele é muito preciso. E é muito extraordinário isso. Deus é muito preciso nas coisas. Então entenda isso. Quando Ele manda fazer coisas precisas. Jesus, no seu ministério, Ele era preciso, né? Ele pegou um cego lá e fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos, olha, vá até o tanque de Siloé. Significa o enviado, se lavar lá. Preciso, tá? Em outra ocasião, vem os leprosos para Jesus, Senhor, clamando, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus agora diz, vai, mostre ao sacerdote, como diz a lei. E no meio do caminho eles foram curados. Então, ao operar de Deus, existem ordens precisas, direcionamentos específicos
Pastor, por que acontece isso? Eu não sei, mas Deus, Ele é aquele que sabe, Ele ordena, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Jesus curou muitos cegos. Um cego, ele se veja. Outro cego, ele pôs as mãos na cabeça. Outros, ele cuspiu em terra. Outro, ele cuspiu nos olhos. Querido, não era a mesma doença? Era. Mas cada pessoa Deus trata individualmente. Comigo e com você é assim. Com cada pessoa que está aguardando um operar de Deus. E você vai ser o mensageiro. Você vai ser o enviado. Você vai ser a pessoa cheia do Espírito Santo. Que vai chegar naquela vida. Então escute muito bem o direcionamento do Espírito para você. Porque Ele fala com você de forma específica. E dirige você de forma muito singular. Então não tenha receio, porque são formas distintas que Deus te usa. E às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de realizações conforme os nossos conceitos, como se tudo fosse 2 mais 2 igual a 4. Eu nunca vi em todo o Evangelho Jesus tratar uma pessoa igual a outra. Cada abordagem foi singular, cada pessoa foi uma obra única, cada toque foi de forma extraordinária, dentro de uma pessoalidade, porque nós somos pessoas singulares, não existe ninguém igual a mim nem a você. Então Deus trata com Deus de forma singular e trata com as vidas também. E é isso que Ele vai colocar no seu coração. Você vai amar muita gente. Deus vai colocar muita gente no seu caminho. E as pessoas que Deus tem que colocar no seu caminho, sabe para que é? É para que você, cheio do Espírito Santo, você manifeste a glória de Deus sobre essa vida. Essa pessoa que está aguardando hoje cura e libertação, é você que vai ser o agente de Deus para libertar essa pessoa. Então Paulo estava num ambiente de desafios, querido. E se Deus te enche, te envia, vão ter desafios. Não se engane, serão grandes desafios, mas uma coisa é certa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então o desafio é certo, mas a vitória também será extraordinária, será extravagante. Então você tem que ter a consciência disso. E o Espírito Santo, queridos, ele está trabalhando, forjando você, preparando você para uma obra muito grandiosa. Jesus prometeu que nós faríamos obras maiores que Ele fez. Quando nós vimos essa palavra de Jesus, infelizmente muitos não querem crer, muitos não querem entender. E aí o que acontece? Há coisas que são necessárias, que você precisa simplesmente ouvir a voz de Deus e tomar as decisões que Ele já colocou no seu coração, que Ele tem direcionado você, porque Ele quer usar você de maneira surpreendente. Uma coisa: busque a orientação dEle, se encha do Espírito Santo, encha-se dEle, busque Ele com tudo que você tem, para que Ele possa fazer de você um instrumento grandioso, porque existem obras maiores que Jesus fez. Ele disse que é para eu e você realizar. Então, queridos, você tem que crer nisso e dar os passos necessários que Ele prometeu, tá? E não só isso, o Senhor, o Espírito Santo, Ele separa a Barnabé e a Saulo, Ele envia os dois, Ele enche Paulo do Espírito Santo em cada operação, em cada necessidade que aparece. O Espírito está lá se movendo de forma extraordinária, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, tá? Mas sabe o que acontece no final? Quando você chega nesse cumprimento da missão, é porque a obra do envio do Espírito Santo, a obra de Deus, a missão de Deus que eu e você vamos fazer, sabe o que acontece? Existe uma coisinha que no final nós lemos aqui: existe realização. Entenda, toda obra que Deus nos envia a fazer, existe uma plena realização. Olha, o último texto, eles passaram por tantas coisas, por Antioquia, lá por Priscília, eles andaram e anunciaram o Evangelho, pregaram, fizeram curas, libertação, coisas extraordinárias. Mas diz lá no último versículo do capítulo 13, apesar das perseguições, apesar de eles serem expulsos do território, apesar de eles serem, perseguidos por causa do Evangelho, mas sabe o que acontece na vida dele e dos discípulos, as pessoas que estavam com eles? Diz assim, olha: e os discípulos continuavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Eu quero dizer para você, obedecer ao chamado de Deus, obedecer o ídolo do Senhor, dar os passos necessários que eu e você precisamos dar. Sabe o que vai trazer para mim e para você? Realização, alegria, gozo, cheio de alegria, de gozo, de plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que nós temos e nós podemos viver
é saber que estamos no centro da vontade de Deus e não há maior alegria do que essa. Maior alegria do que do bem que você pode comprar e amanhã você nem liga mais. Maior do que as conquistas que você tenha, do diploma que você alcance, maior do que o casamento que você realize, maior do que o filho que venha a nascer, muito maior do que essas coisas. Quero dizer para você, não que não sejam importantes, e são, mas muito maior realização se você tem quando você simplesmente executa a vontade de Deus, não ser guiado pelo Espírito Santo, separado pelo Espírito Santo. Quando você é enviado por Ele, você é cheio dele. Quando você faz a obra, você enfrentará desafios, enfrentará grandes dificuldades, sim, com certeza, mas uma coisa é certa, haverá grande alegria. E você estará cheio da glória de Deus e de plenitude. Fazer a obra de Deus, eu volto a lhe dizer, não é peso, é glória. Deus lhe chamou para você viver coisas extraordinárias. E Sheba lava sub na baxéria, canta na baxéria. Há pessoas que estão aí hoje, que estão aguardando, querido, que estão aguardando não sei mais o que, porque Deus já falou com você. Deus já falou com você, já pediu prova a Deus de tudo que é prova. Você já fez teste com Deus. Deus já mostrou para você de A a Z, do alfabeto de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo já falou com você inúmeras vezes, mas você não tem tido a coragem de dar os passos necessários que Ele tem falado, que é necessário você fazer para você ter uma vida plena nele. Entenda isso. É necessário você tomar o posicionamento, dizer: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me separou, o Senhor me enviou, eu vou. Deus, o Senhor vai me encher e Ele vai te usar com ousadia, com intrepidez. Então ouse, deixa Ele guiar você, deixa Ele guiar os passos. Você tem uma missão celestial, você foi chamado para ser um embaixador do reino dos céus. Quando você entender a sua identidade e a missão que Deus tem para você, você jamais titubeará e será alguém realizado na vida. A maior alegria é você ver, você está pegando pessoas e está endereçando elas para os céus. Você está anunciando o evangelho que está carimbando essas vidas, um passaporte celestial. Você está impondo as mãos sobre pessoas que estavam opressas, oprimidas, sofrendo, e de repente aquela pessoa é curada, é liberta, e você vai ver uma vida nova que ali foi gerada em Deus, ali foi transformada para viver uma plenitude. Queridos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, querido, é o poder de Deus. Paulo chega dentro dos Coríntios, sabe o que acontece? Paulo, ele foi para Atenas primeiro. Em Atenas foi lidar com filósofos, e foi filosofar, e foi querer argumentar na base da filosofia, e parece que não deu muito certo, sabe? Apesar de ter uma história muito bonita, o altar do Deus desconhecido, Deus deu uma estratégia a ele ainda, mas poucas pessoas creram. Mas quando ele vai para Coríntios, uma cidade que é próxima a Atenas, que tem a mesma cultura similar de Atenas, sabe o que acontece? Paulo decide, ele diz: olha, eu não vim até vocês com palavra de persuasão humana, mas demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseie em conceitos humanos, mas sim no poder de Deus. Paulo decidiu, se ele decidiu porque ele tinha uma outra opção, mas ele decidiu se mover pelo Espírito Santo. Ele decidiu fazer uma obra cheia do Espírito Santo, decidiu, querido, se mover pelo poder de Deus, para que esse evangelho que é poder se fosse manifesto nas vidas. E o Espírito Santo está aí, queridos, é meu melhor amigo, é o seu melhor amigo. Deus enviou ele para estar conosco todos os dias. Por isso você precisa se relacionar com ele, caminhar com ele, se encher dele, para cumprir essa missão. Há pessoas aí, queridos, que Deus já sinalizou para você, tá? Assim como muitas pessoas entraram nessa live, fizeram assim, tchauzinho, para acenar com a mãozinha, dizer: eu cheguei, sabe? Eu acho lindo porque o Espírito Santo ele tem falado com pessoas aí, e todos os dias ele tem sinalizado para você: estou lhe esperando. Tem sinalizado para você: estou lhe aguardando. E tem sinalizado para você dizendo: é tempo, estou aguardando. Ele tem sido paciente, esperando o seu posicionamento. E sabe por que você não se sente realizado ainda na vida? Sabe porque as coisas que você tem feito ainda, essa inquietação que há dentro de você, que você não sabe, e você procura suprir com tantas coisas, vai para um lado, para outro, e compras e outras coisas, sabe, em ativismo muitas vezes, ou não, sabe, essa angústia que muitas vezes bate à sua porta, e essas coisas que vêm inquietar você, é porque simplesmente Ele, com olhar de amor, e olha para você, Ele está sinalizando você, está dizendo: meu filho, estou te esperando, minha filha, estou lhe aguardando. Ele quer usar você de maneira extraordinária. Então, por favor, se você escutar a sua voz, não endureça o seu coração. Diga sim para Ele.
Diga: Deus, eu estou aqui para dar os passos, porque o Senhor separou você já. Ele já enviou você, Ele já envia você, há uma missão para você. Ele lhe enche do seu Santo Espírito para você operar de forma extraordinária, sabe? E não só isso, Ele vai trazer plena realização no seu chamado. Plena realização, porque o chamado é gozo, é alegria, é realização. É isso que acontece quando o Espírito de Deus vem ao nosso encontro, quando Ele nos separa e nos envia. É privilégio dos céus. E você foi chamado para viver isso, não menos que isso. Vidas estão aguardando e papai está ali todas as manhãs sinalizando para você, dando aquela mãozinha para você. O Espírito de Deus está sempre sinalizando, aguardando pacientemente. E você fica de um lado para o outro da casa, inquieto, e Ele com um olhar de amor aguardando somente que você entre na presença dEle. Ele diga para você para onde Ele vai lhe enviar, o que Ele quer realizar através da sua vida. Então entre na presença dEle sem pressa. Busque a Ele com tudo e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Senhor, me mostra, me dirija, me incendeia. Deus, eu quero ser um tição aceso, uma brasa viva. E aonde o Senhor me enviar, eu irei. Há uma recompensa, não há trabalho em vão no Senhor. E a recompensa é que você vai ser alguém cheio, pleno, realizado em fazer a obra que papai já te chamou. Tá? E eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo hoje desperte você para essa nova realidade. Porque Ele é o teu melhor amigo, Ele é a pessoa que nos chamou para vivermos essa novidade de vida em Cristo Jesus. Jesus, fomos salvos por Ele, transformados por Ele, agora cheios da sua presença, do seu Espírito, para que através disso possamos cumprir a grande comissão. Ir por todo o mundo e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem do Senhor. E você que está nessa live, porque você tem um chamado poderoso. E você não pode negligenciar esse chamado. Tá? Falo com muito amor, com muito respeito, com muito temor a Deus. Mas eu digo para você em amor, queridos, não é tempo de você estar ouvindo notícias de televisão e de jornal, assombrado com as coisas que ficam falando, você fica se alimentando dessas porcarias que ficam dizendo por aí. Se alimente daquele que fala e a palavra de Deus que é vida. Jesus disse para Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é vida. Então se alimente de Deus, escute a voz dele para você cumprir o que Deus já tem para você. Então não perca mais tempo. Deus tem uma obra linda, tem uma obra plena, Ele quer dar plenitude a você, que não há coisa melhor. Queridos, eu fico impressionado com a graça de Deus, o favor de Deus e o amor dele sobre a minha vida, sabe? Porque dentro de todas essas crises, todos esses problemas, quanto mais que a coisa aperta, mais o meu amor aumenta por ele e mais determinação eu tenho para cumprir o seu chamado e ouvir a sua voz. E você? Não perca tempo, Ele está lhe aguardando, tá, queridos? Tem que abençoar sua família, que abençoar sua casa, que abençoar, sabe, seu ministério, quer fazer coisas grandes, mas você precisa tomar uma posição e dizer: Espírito Santo, eu vou. Tá, queridos? Então, fique com essa palavra e que o Espírito de Deus possa te conduzir de maneira surpreendente, porque Ele vai te incendiar hoje. Há pessoas que nesta noite, pode ser que você demore um pouco mais a dormir, porque Ele hoje vai falar com você, porque faz tempo que Ele está querendo falar com você e você não estava dando ouvido, mas Ele trouxe nessa live hoje para você parar e ouvir a voz dEle, porque hoje Ele vai falar profundamente no seu coração para dizer: minha filha, meu filho, eu separei você, eu quero enviar você, e você que eu já enviei, quer dizer para você que você não está só, não carregue peso sozinho, sou eu que carrego junto com você e o fardo fica leve. Ele quer levar você para você viver coisas extraordinárias. Então, por favor, escuta a sua voz, saia dessa posição, vá ao encontro dele, porque há coisas maravilhosas para ele realizar com você e através de você. Pai, no nome de Jesus, te apresento teus filhos agora neste momento, te apresento eles, Pai, te peço agora, Espírito Santo, surpreenda eles, surpreenda, Pai, teus filhos, e que eles possam viver um tempo novo de realização, de vida, um tempo novo a qual, Pai amado, eles possam ver a tua mão guiando eles. E eu te peço, Pai, que essa palavra, assim que aconteceu na vida de Saulo e de Barnabé e de Saulo, aconteça na vida deles, que eles sejam separados, que eles sejam enviados, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles possam ser
Pai, ao final, Pai, esse trilhar desse chamado, eles possam ver sempre, Pai, essa alegria e essa realização, cheio da graça, do conhecimento de Deus, de paz, ver os frutos da obra em suas mãos.